Bom, primeiro case a gente vai falar sobre moda dos, principalmente homens, e que está ganhando uma força gigantesca agora com os millennials, que é um mercado paralelo maluco, absurdo, inclusive de revenda, gente. O mercado de revenda é quase tão grande quanto o mercado de venda, que é um absurdo, que são os sneakerheads. Nós temos algum sneakerhead aqui? Sneakerheads são aqueles... Sneakerhead tem a ver com placa tectônica. Parente. Tá ali, né? Ou com DNA. São pessoas apaixonadas por tênis. E assim, absolutamente apaixonadas. A gente acha que as pessoas são apaixonadas pela Apple. Não. As pessoas são apaixonadas por tênis. Absurdamente apaixonadas por tênis. E aí eu trouxe uma figura para contar um case do TED que traz lindamente isso. Bom, sneakerhead é um termo designado aos adeptos da cultura urbana de sneakers, do inglês tênis. São pessoas que, em sua maioria, do sexo masculino e jovens, têm admiração por tênis. Alguns são colecionadores, outros artistas que personalizam tênis. Se for na loja da Nike no Sorro, é uma loja de 3 andares, o primeiro andar é gigantesco, é só de artista. Tem coisa de 20, 30 artistas personalizando tênis na hora para você. Uma vez que existem tênis de pouca tiragem, a grande maioria dos sneakerheads são aficionados por tais modelos semi-exclusivos. Assim, nos Estados Unidos, a cultura sneaker alcançou a Europa na década de 80, tem especialmente os primeiros sneakerheads no Brasil por volta dos anos 90, mas ainda não é uma cultura muito disseminada por aqui. Os tênis usados por sneakerheads foram primeiramente criados para atender a necessidade de atletas de esportes específicos, basquete e tênis, mas que acabaram sendo incorporados na vida das pessoas. Algumas grandes marcas, como a Nike e Adidas, desde a década de 80, deram início ao lançamento de produtos exclusivos, edições limitadas, que é o que acontece hoje. Hoje eles querem o que o rapaz explicou no primeiro vídeo. Eles têm a linha que tem disponível na quantidade quase que infinita, e eles fazem várias linhas de restritos, de 1000 pares, 2000 pares, e é nessas linhas que as pessoas literalmente se matam. Hoje nos Estados Unidos, assim como já tem no Brasil, né? No Brasil você tem as lojas Authentic Food, as gigantescas, e você tem as lojas específicas de tênis só com características de design, que também tem um valor já diferenciado. Existem lojas especializadas que comercializam edições de lançamento de marcas famosas, entre elas a Adidas e a Nike, suas preferidas. De acordo com a Sports One Source, o mercado internacional de tênis cresceu 40% desde 2004, para estimados 55 bilhões de dólares. Somente em 2015, a indústria de calçados esportivos nos Estados Unidos cresceu 8%, gerando 17,2 bilhões em vendas, com o unitário crescendo 3%, preço médio 5%. A geração dos millennials, em particular, está impulsionando ainda mais esse mercado, gastando aí 21 bilhões em calçados desde 2014, com menos de 6% em relação a 2013. Além de tênis da Jordan, o Michael Jordan faz mais dinheiro não jogando do que jogando, que é a coisa mais maluca, né? Fatura entre 100 e 200 o valor do calçado, vendeu 2,6 bilhões de vendas em 2014, e a Transparency Market Research diz que em 2020 esse mercado vai chegar a 220 bilhões de dólares. Se você pegar que o mercado de revenda deve chegar aí fácil a uns 5, 6 bilhões dentro desse território. Quem começou essa brincadeira, na verdade, foi o Converse, né? O nosso popular All Star, que era um tênis que não tinha personalidade. Ele foi colocado para o Chuck Taylor, jogador de basquete, e aí ele começou a usar esse tênis totalmente inapropriado para jogar basquete, mas que fez um sucesso gigantesco, e aí começa essa brincadeira, né? O hip hop saltou a tendência de cultura sneaker há muito tempo, e aí tem o My Adidas, que é um clássico do Run DMC, que a gente vai ver na sequência, que é uma música que foi feita inspirada exatamente nisso. O mercado secundário de tênis hoje é quase tão impressionante bem executado quanto o mercado primário, estima aí, como a gente viu, de 1,2 bi. Isso aí começa aqui, né? Em 1985, com este comercial.
Essa aqui é a grande plataforma, gente. São 5 milhões de usuários mês, a StockX, onde você faz o teu perfil, você coloca toda a sua coleção e você passa a fazer o acompanhamento dentro da visão de mercado, se subiu, se desceu o valor, o quanto está valendo a sua coleção. E você faz o controle. Isso é totalmente desarticulado, não tem ninguém intermediando isso que não seja a Nike, como a gente viu. E ali cada um fica fazendo, pessoas estão fazendo muito dinheiro com essa brincadeira. A gente fica falando de Bitcoin, né? Tá aqui o Bitcoin mais antigo. E aí tem outras duas plataformas grandes, como ele mesmo citou no vídeo, que é essa Gold. E a outra é Stadium Goods, que também tem toda uma plataforma gigantesca de calçados. E a Nike resolveu fazer um aplicativo só para conversar com essa comunidade, que é o Sneakers, onde ela faz todos os lançamentos dela e faz todo o controle, naturalmente. Quando alguém falar para vocês que qualquer produto tem uma limitação, vocês têm que responder, não tem. Os produtos são infinitos. O que é finito é a nossa capacidade de imaginar e de desenvolver. E a terceira coisa, a força do brand content. Essa indústria, esse negócio absurdo, todo sustentado em narrativa. Não é? Ou você é capaz de construir uma narrativa, ou você não decola e não faz nada que tenha grande valor e consistência. E agora o segundo case é um case que eu fiz com muita emoção, né? Porque efetivamente é o que a gente vive no mundo hoje, o empoderamento feminino. Eu tive muita felicidade de montar esse case, até porque é uma trajetória muito forte que começa. Você viu que ontem tomou posse o novo governo da Espanha? Sim. Né? Ele é predominantemente feminino. De femininas, de mulheres. Se a gente for olhar a linha do tempo aqui no Brasil do empoderamento feminino, ele começa em 1827, onde finalmente as meninas são liberadas para frequentar escolas. Olha que a história realmente é devastadora, gente. 32 é publicado o livro Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, de Nízia Floresta. 52 o primeiro jornal feminino é criado, o Jornal das Senhoras. 1871 a Lei do Ventre é livre e é promulgada. Em 79 mulheres podem ser aceitas em faculdades. Em 1885 Chiquinha Gonzaga se torna a primeira maestrina brasileira. Em 1887 surge a primeira médica brasileira. Em 88 é declarado o fim da escravidão pela princesa Isabel. Uma mulher tinha que fazer isso naturalmente, né? Em 1910 nasce Patrícia Galvão, apagou a primeira presa política. Em 1918, Maria Lacerda de Moura publica o livro Em Torno da Educação. Em 1919, a Resolução de Salários Iguais para Homens e Mulheres é aprovada, mas não é aplicada até hoje. 1921, primeiro jogo de futebol entre mulheres. 1923, a enfermagem começa no Brasil, a Escola de Enfermagem Ana Nery. Foi a primeira escola oficial de enfermagem no país, nomeada em homenagem a Ana Nery, a pioneira da enfermagem brasileira. Em 1928, a primeira prefeita brasileira eleita, Alzira Soriano de Souza. Em 1932, Maria Lenk se torna a primeira mulher a participar das Olimpíadas. Em 1934, mulheres conquistam o direito de votar. Em 1936, o primeiro sindicato das domésticas é criado. Em 1954, Marta Rocha eleita Miss Brasil. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. Gente, é a história. Aprovaram isso já? 1975, Jornal Brasil Mulher é fundado. Em 1977, Lei do Divórcio é aprovada, Raquel de Queiroz. No mesmo ano, foi a primeira mulher a ocupar a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em 1979, mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. Em 1980, Forças Armadas passa a aceitar também mulheres. Em 1985, surge a primeira Delegacia da Mulher. Em 1996, sistema de cotas foi criado no Congresso Nacional, que obrigava os partidos a inserir pelo menos 20% das mulheres na chapa eleitoral. 2002, falta de virgindade deixa de ser crime. Surreal. 2006 é criada a Lei Maria da Penha. 2010 é eleita a primeira mulher presidente do Brasil. 2011, Marcha das Vadias chega ao Brasil. 2013, Catherine Bigelow é a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor direção. 2015 é aprovada a Lei do Feminicídio. 2016, a Viola Davis é a primeira mulher negra a ganhar um Emmy. Em 2016, gente.
Em 2018, pessoas trans podem alterar seus nomes indo apenas ao cartório. Gente, a história é muito triste, mesmo. Eu acho que a gente não tem que ter orgulho nenhum disso. E aí a gente começa a ver pipocar nos últimos anos uma série de movimentos. Um movimento muito bacana, consistente, da Fundação Nike de 2004, que fala da Girl Effect, da importância de você investir nas meninas e o potencial que as meninas, quando virarem mulher, têm de mudar a sociedade, né? Então, através do nosso trabalho, uma menina pode começar a se expressar, valorizar a si mesma e construir os relacionamentos que precisa, de forma tangível e mensurável, quando ela tem uma crença generalizada, apoio dos outros, e quando há milhões de garotas como ela, essas mudanças se tornam um novo normal, onde ela pode procurar as coisas que ela precisa, desde a vacinação até a educação e oportunidade econômica. Hoje a Nike não está mais por trás desse movimento, hoje é um movimento livre, mas segue sendo um movimento incrível. Perfil das empreendedoras no Brasil, né? Quem são, a idade que têm, onde vivem, sabe tudo das mulheres que assumiram o desafio de fundar empresas. São 5.693 milhões de empreendedoras no Brasil, 8% da população feminina no país, 79% tem ensino superior, 68% trabalho em casa, R$ 6.536 é a renda média mensal. Na comparação com os homens, elas são mais jovens e mais escolarizadas. Elas atuam nas regiões principalmente Sudeste e Sul, depois Nordeste, Centro-Oeste e o Sul aqui também. Trabalham em indústria, comércio e serviços. 12 trilhões é o quanto aí o PIB mundial pode aumentar até 2020 se houver igualdade de gênero. É um númerozinho básico. 850 milhões só no Brasil. 6.800 mulheres estão cadastradas na plataforma digital das mulheres empreendedoras. Micro e pequenas empresas. Em 5 anos, mais do que dobrou o número de mulheres microempreendedoras individuais no Brasil. O número de formalizadas que trabalham por conta própria saltou de 1,3 milhão em 2013 para 3 milhões em 2018, um aumento de 124%. É o que mostra o levantamento do Sebrae. De acordo com os dados da Receita Federal, até fevereiro deste ano, 6.340.000 microempreendedores individuais no país, 48% eram mulheres. O Rio de Janeiro é o estado que elas são a maioria, que já é 51%. Já em relação à contratação em 2017, as pequenas empresas admitiram 4,3 milhões de mulheres, cerca de 39,3% dos contratados. Então, apesar do aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho das pequenas empresas, elas ainda saem em desvantagem na questão salarial, que é o que a gente estava falando aqui. De acordo com os dados do CAGED, as mulheres contratadas em 2017 ganhavam em média R$ 1.281, 150 menos do que os homens. E aí tem o Grupo Mulheres do Brasil, que é um grupo muito bacana, foram fundada pela Trajano, e ela vai contar um pouquinho a história. E tem um outro movimento muito bonito, porque assim, um dos mercados onde isso acontece de uma forma muito escrota é na publicidade. Muito escrota. Eu trabalhei 13 anos nesse mercado e eu vi cada coisa surreal. Já tive vários chefes que falavam, se for contratar, contrata mulher e tem que ser bonitinho, hein? Sem mim com aquelas barangas aqui, com esses termos. Isso aí é o mais light, É. né? Mas enfim. E tem a Sofia Amoruso. As mulheres aqui conhecem Sofia Amoruso. Sopati. Ela é uma embaixatriz aí dessas meninas mais jovens, né? Eu conheci lá no Mulheres do Brasil. Não a conheci pessoalmente. Sim, Conheci a história dela. 34 anos, em 2016 foi considerada pela Forbes uma das mulheres mais jovens a fazer fortuna por conta própria, norte-americana, cresceu na Califórnia nos anos 90, os padrões considerados normais pela sociedade. Com 15 anos arrumou seu primeiro emprego como atendente do Subway, o perfil inquieto, passou diversos empregos até chegar a CEO da sua própria empresa. Quando seus pais se divorciaram, a jovem aproveitou a deixa e foi morar sozinha, 17 anos. Não tinha emprego fixo, nem recebia ajuda financeira. Aos 22 e sem muita pretensão, acabou abrindo uma loja no eBay de roupas e peças vintage que ela garimpava aí nos brechós.
O nome Nasty Girls Vintage veio do disco de 75 da Bette Davis. Rapidamente a loja começou a ficar popular aos consumidores do eBay. Quando percebeu que a brincadeira tinha ficado séria, decidiu montar o próprio e-commerce dela. Tem uma série que eu vou mostrar. A empresa cresceu e chegou a empregar mais de 300 pessoas lá em Los Angeles. Em 2016 aí ela valia alguns milhões, depois ela acabou tendo problemas e ela vendeu a marca dela por 100 milhões de dólares. E hoje ela se dedica à série dela, que é a Girl Boss. Esse aqui é um evento que ela faz mais de 100 eventos nos Estados Unidos, todos patrocinados, naturalmente, onde ela traz pessoas importantes na comunidade. São eventos para 2.000, 3.000 pessoas que pagam na faixa de 400 a 500 dólares para participar de cada um desses eventos. Outro ótimo exemplo é a Gwyneth Paltrow, que tem a iniciativa dela, que é o Goop, que a gente pensa que ela é só um rostinho bonito, né? Só que essa mulher é sensacional. E hoje a gente vive um mundo onde as salvadoras são as mulheres, né? É a Mulher Maravilha, é a Capitã Marvel que vai salvar os heróis no próximo filme, é a Moa, é a outra moça do Thor Ragnarok, no Jedi duas mulheres incríveis. Enfim, hoje as mulheres prevalecem inclusive nos filmes dos heróis, né? O que é sensacional e o que mostra muito esse momento que a gente vive de empoderamento. E finalmente, para terminar esse case lindo, eu deixo com vocês o speech mais fantástico dos últimos tempos, que foi da Oprah no Oscar desse ano. Gente, eu procurei separar para vocês, eu acho que mais 20 minutinhos a gente termina aqui, uma seleção dos 10 mais importantes fatos desse primeiro semestre de 2018, já que é o nosso último encontro desse primeiro semestre, né? Primeiro falar aqui dos defenestrados, né, que foram os 3 principais, mas teve uma sucessão deles que estão despencando, que estão caindo, né? A gente acabou de ver na semana passada o Pedro Parente, que caiu, né? Eu acho o Pedro Parente um executivo fantástico, um profissional extraordinário. Acho que o trabalho que ele fez na Petrobras foi muito bom, mas absolutamente insensível pensando nele. E a coisa mais indigna que eu acho que ele fez é uma questão de norma, regulamento, de compliance, ética. Ele ficou negociando assumir a presidência da BRF enquanto ele era o presidente da Petrobras. Isso não existe justificativa para ele. Foi isso aí. Pôr ele para fora, né? A gente tem visto que as maluquices que esse homem tem feito recentemente, né? Ele acha que é capaz de tudo, ele não é. Ele é um fantástico executivo, ele construiu uma empresa incrível, não é? Ele se acha infalível, enfim, ensandeceu, né? E o Martin Sorrell, que era um cara que tinha uma empresa que chamava WPP, que era Wired Plastics and e Products, era uma empresa, e aí viu uma oportunidade fantástica financeira no mercado do advertising, foi lá, montou o maior grupo de comunicação do mundo, e há um mês atrás foi defenestrado também do posto dele. Então, a gente está vivendo num momento onde muitas supostas lideranças estão literalmente degringolando, né? Isso prevaleceu muito. Esqueci de falar do Calvin Kalanick, né? Que é o homem que inventou o Uber, que estava em Paris um dia, estava nevando, ele queria um táxi, não conseguia encontrar, falou, pô, se tivesse um aplicativo que eu puder. E aí nasceu o Uber, que é essa empresa gigantesca de hoje, que é uma baita interrogação, se ela vai dar certo ou não, mas ela não para de crescer, não param de colocar dinheiro nela, ela não dá lucro, só dá prejuízo, e um dia vai dar certo, não vai dar certo, mas ele comandava, ele ainda é o principal acionista da empresa, mas foi tirado do comando. Fez uma parceria com a NASA agora. Fez uma parceria aqui com a Embraer, né, com essa bobagem aí do avião táxi. Né? Sucessões de qualidade, né? A gente testemunhou nesse primeiro semestre 2 sucessões se concretizando de extraordinária qualidade, uma feita no Boticário, outra feita na Porto Seguro, né? Na Porto Seguro, o empresário líder da Porto Seguro foi buscar o Fábio Luchetti desde lá de trás, ele trabalhou na empresa, ele foi crescendo e a sucessão foi feita com a maior tranquilidade. O Fábio está fazendo um trabalho brilhante na Porto Seguro, e o Boticário pegou o Arthur, né? Como é que chama mesmo o nosso amigo do Boticário? Miguel Krieger, pegou o Arthur Greenbaum, também levou para perto dele, foi fazendo a sucessão, e hoje o Arthur está tocando, e a gente vê como é que as organizações velhas fazem as sucessões, né? Que está aqui os dois que fizeram, o Itaú e o Bradesco,
o Cândido Bracho, os dois são ótimas pessoas. O Cândido Bracho teve toda uma trajetória no mercado corporativo. Ele era filho do Fernando Bracho, que era de um dos bancos que o Itaú comprou, mas definitivamente nada a ver com alguém com perfil para comandar uma organização do tamanho, da dimensão, da pulverização do Itaú, né? Diferente do Otaviano de Lazari Júnior, que é um Bradesco de natureza, um Bradesco de origem, como as coisas acontecem no Bradesco. Nas últimas presenças do Bradesco teve uma exceção, que foi alguém que não nasceu no Bradesco, que veio de fora, assumiu o comando, que foi o Márcio, mas que o tempo todo ele foi bombardeado enquanto ele comandou o Bradesco. De aí veio o Trabuco começou no Bradesco como office boy. E o Otaviano tem uma carreira mais ou menos semelhante dessa, mas essas duas organizações desconheceram o que estava acontecendo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mercado financeiro, o que está acontecendo em termos de disrupção, né? Então, definitivamente, essas duas sucessões foram mal conduzidas. Essas duas pessoas, independente dos merecimentos delas, não têm as credenciais que precisava neste momento para fazer a transição, tentar salvar essas empresas, né? Se organizar, que são paquidermes, tentar de alguma maneira ajudá-las ou criar uma chance para que elas fizessem a migração. Não vão conseguir fazer. Seguramente não vão quebrar, mas a perspectiva dessas duas instituições daqui a 10, 15, 20 anos é muito pequena, né? O horizonte é muito curto, né? A gente está praticamente encerrando o primeiro ciclo do comércio eletrônico, né? A gente viveu tudo isso, né? A gente testemunhou, a gente sentiu, né? A gente foi vendo o processo todo, as resistências, né? Inicialmente, não sei se vocês se lembram, a gente só tinha coragem de comprar coisas muito específicas, né? Que você não tinha a menor dúvida, né? Então, não adianta, não tem algumas coisas que tem que ter o aprendizado, né? Tem que perder o medo. E a gente, em 20 anos, foi perdendo o medo. Uma coisa que a gente jurava que nunca compraria pelo comércio eletrônico, hoje é o produto que mais vende no comércio eletrônico, que é roupa. Roupa. A gente jurava, pô, imagina, tem que experimentar. Tem que experimentar, tem que ver. Ou seja, a gente levou 20 anos para superar essa barreira, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu aqui, desse lado de cá do mundo, a Amazon, né, que entrou fundamentalmente para vender o tal do livro, né? O livro físico, né? Ela começou vendendo o livro físico num país que tem por hábito ler, né? Lê alucinadamente, e fez um trabalho brilhante, primoroso. Depois ela acabou inventando o livro eletrônico, que hoje ela mesma questiona se vai continuar ou não vai continuar, né? Se tem perspectiva ou não. Mas o fato é que a gente está entrando numa nova, nos próximos 20 anos do comércio eletrônico, isso está impactando totalmente na maneira como a gente se comporta, vive e trabalha. Depois a gente vai ver um pouquinho mais adiante, não é? Eu acho que vocês estão sentindo mesmo como cada um de vocês está evoluindo nos seus comportamentos de compra no passado dos anos, não é? No início vocês não compravam nada, né? Nós não comprávamos nada no comércio eletrônico, a gente começou a comprar uma outra coisinha, foi comprando outra, né? Muito rapidamente, mais da metade das nossas compras a gente vai fazer sem sair de casa, sem sair do escritório. E cada vez mais a compra física vai ficar tendo um processo de restrição muito grande. A grande batalha que eu acho que está decolando agora nesse primeiro semestre é essa aqui, né? A tal da alimentação saudável. A gente vem falando disso há 20 anos, mas dá a impressão que agora realmente a coisa chegou para valer. Por que a gente acha que chegou para valer? Porque você nota a movimentação dos grandes players desse território, não é? Eles estão sendo encostados na parede, eles vão ter que sair. A Nestlé vai ter que sair de chocolate. Vocês imaginem, quando é que a gente podia imaginar que um dia a Nestlé fosse pressionada a vender toda a sua operação no território dos chocolates? Ela vai fazer isso, né? Já está fazendo, né? Nos Estados Unidos. E aqui é uma piada, né? Porque a operação da Garoto, que já tem quase 20 anos, nem foi aprovada ainda pelo CAD, né? E ela vai ter que cair fora, né? E agora tem todo um processo para provar que todos os alimentos, né, têm esse tipo de selinho, enfim. Ou seja, além do desafio que os mamutes, que as grandes corporações têm de conseguir fazer a travessia, né, e se reinventar diante de uma nova realidade, ainda tem essas pressões todas que criam um problema ainda maior, um desafio maior para elas, né? Esse agora, é um... Desculpa. É uma coisa muito interessante nesse mercado, né? Porque o processo de fabricação, para baratear, eles foram ferrando os produtos. Devia ter uma pressão para que as indústrias voltassem a fazer como elas faziam antes, não. A indústria é para que elas ou saiam ou elas informem direito. Está errado. Está errado. A pressão não deveria ser para deixar de fazer.
Deveria ser para continuar fazendo, mas faz direito. Eu acho que um fato muito importante desse primeiro semestre é a presença de duas organizações que mudaram por completo as nossas vidas. Eu não sei se de todos nós, mas enfim, né? A Netflix não mudou tanto a minha vida. Eu assino a Netflix, eu vejo algumas coisas, né? E o Spotify também, mas são partes integrantes do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Música e filme, cinema, vídeo, né? E eles chegaram outro dia e tomaram conta do pedaço de uma forma fantástica, amigável, com acessibilidade total, e eles se reinventam permanentemente, né? E a Netflix ainda está fazendo esse mecanismo de universalização de cultura, né? Ela está produzindo em diferentes países, com diferentes elencos, né? Uma coisa que a gente imaginava que não fosse possível lá atrás é possível, com qualidade, e nós estamos assistindo, né? A gente está perdendo o ranço que a gente tinha de assistir uma produção da Índia, uma produção, sei lá, do Paquistão, e aí você... Gente, nesse momento que a gente está vivendo e está conversando, essas cadeias de negócio todas estão derretendo, estão se dissolvendo, né? Independente de quem a gente vai eleger ou não. Isso que está acontecendo, que está falando, está acontecendo no Brasil, né? Tem uma nova saúde, um novo negócio de saúde sendo construído aqui todos os dias de uma maneira acelerada, absolutamente fantástica, né? Eu já comentei com vocês qual é o tipping point, ou como isso se caracteriza, né? No dia que os dois principais hospitais dessa cidade descobriram que eles não estavam conseguindo pagar a conta do plano de saúde de seus funcionários, o Einstein e o Sírio, né? E que eles resolveram colocar a mão na massa e lá investigar, e descobriram que se eles fizessem uma triagem antes de que encaminhar os funcionários para os planos de saúde, eles resolveriam 80% das situações, e resolveram. Com isso conseguiram renegociar os planos, com isso conseguiram fazer com que a mensalidade dos planos volte para uma situação de realidade, porque durante 10 ou 12 anos, toda a ineficiência de toda essa cadeia de valor vinha parar no nosso bolso, né? Então a gente trabalhava com a inflação na saúde absurda, a inflação normal era 4, 5%, na saúde sempre era 10, 12%, até que chegou uma hora que bateu na realidade e a gente não consegue mais pagar, né? Os planos de saúde perderam nos últimos anos 3 milhões de vidas, e aí quando acontece isso, né, quando você se defronta com uma parede na tua frente, você tem que repensar tudo, né? Então o efeito veio o regresso, impactou toda a cadeia. O setor da saúde está sendo reinventado, tem uma nova justiça em processo de construção, e a nova justiça não passa pela justiça tradicional, porque a justiça tradicional é incapaz de julgar esse novo mundo que está nascendo, que é o sharing world, que é uma sociedade por compartilhamento, onde nós não vamos mais ir a um cartório, não vamos a um tribunal de justiça para resolver as nossas pendências, né? A gente vai voltar aos tempos de antigamente, vai fazer um pacto entre nós, vai fazer um documento e vai respeitar esse documento, ou seja, a gente vai resgatar essa característica que prevalecia nas relações, até porque não existe nenhum instrumento formal capaz hoje de regular essas empresas novas que estão nascendo, né? O sharing business, né? O sharing business, ele envolve 2, 3, 4, 5, 10 empresas, 5, 10, 12 pessoas diferentes que se organizam para trabalhar fundamentalmente uma oportunidade de mercado. Essas mesmas pessoas, na hora seguinte ou no dia seguinte, vão estar num outro sharing business com outras pessoas desenvolvendo outros negócios. Cada um de nós vai ter 5, 8, 10, 12 negócios diferentes. E esse mundo que existe, essa justiça que existe, esse formalismo, não previu nada disso. Então, nesse momento, a justiça, felizmente, está derretendo também, né? As instituições financeiras, a gente já comentou. Quem organiza esse mercado continua tratando isso como se fosse brincadeira, né? Nós temos hoje no Brasil 5 mil startups, já temos umas 300 fintechs dentro das startups, cada uma explorando um território específico desse mercado. E aí o Banco Central criou uma regulamentação, finalmente, para as fintechs, né? Eles usam o termo banco de areia, né? Eles criaram uma limitação, elas podem ter uma operação muito pequena, como se fosse um banco de areia para as crianças brincarem, né? Mas é isso mesmo, o espírito é esse. Então o Banco Central vai ficar analisando, vai ficar vendo como é que elas se comportam. Se elas se comportarem bem, além do banco de areia, vai poder ter baldinho, vai poder ter pazinho, como se as coisas funcionassem dessa maneira, nesse mundo que a gente vive, né? A nova educação, gente, aqui é patético, né? Aqui é patético. As luzes da FAP se apagam agora às 6 horas da tarde, não tem mais aluno. Eu moro do lado da FAP, minha casa é um silêncio hoje. Quando eu ia à noite para casa, 6, 7 horas, 8 horas da noite, era um trânsito desgraçado, não tinha lugar para separar carro. Parece que a gente mudou de lugar, né? Isso está acontecendo com todas as escolas. Todas estão querendo de alguma maneira se reinventar, mas elas procedem com a cabeça velha. Elas estão falando de ensino. Não tem mais lugar para uma instituição que se dedique a ensino. Você tem que ter instituições que se dediquem à capacitação.
Não tem lugar mais para instituições que cuidem das pessoas 3, 4, 5 anos da vida. Você tem que ter instituições responsáveis por prover conteúdo para a vida inteira, para estar do lado das pessoas. E elas não conseguem pensar assim, porque a cabeça delas não funciona dessa maneira. Né? Então, todas essas grandes instituições que existem hoje, seguramente, já estão tendo problema, estão perdendo alunos e vão ter problema maior ainda. Né? Essa crise no Brasil foi um pouquinho atenuada por causa do raio do financiamento lá das faculdades. Como é que chamam? Do FIES. Que quebrou, né? Que não tem mais dinheiro, que as pessoas não conseguem pagar. Isso virou um big business. Nasceram as grandes instituições de ensino que abriram capital, que foram para a Bolsa, que valem uma fortuna. E essa tralha toda vai derreter, porque não se sustenta, né? Ela não tem uma base com o mínimo de consistência para poder aguentar tudo isso. Né? Então, a gente vai ver nascer em todos os próximos anos milhares de novas instituições com uma outra característica, com uma outra pegada, com um outro tipo de formação. Novos conteúdos, né? Eu acho que a gente nunca viveu uma época onde a gente tem todos os dias tanta possibilidade de ter acesso a conteúdos fantásticos como hoje. Né? E não para, né? E mais produtores de conteúdo estão nascendo e estão aparecendo. E temos novos normais. A época de 3 ou 4 semanas atrás fez uma matéria mostrando exatamente qual é o comportamento dessa galerinha que está hoje entre 8 e 18, ou 19 e 20 anos de idade. Não sei se chegaram a ver. Ultra jovens. Ultra jovem. Né? Gente, nós estamos mudando isso aqui, né? Nossa casa, trabalho e os nossos hábitos e comportamentos em relação às nossas compras. É uma coisa que está em transição. Né? Eu não sei o que vocês pretendem fazer da vida de vocês. Eu não sei o que vocês pretendem fazer do espaço que vocês têm hoje na casa de vocês. Por menor que seja, seguramente ele é grande demais, porque quando vocês compraram, quando vocês alugaram, totalmente grande. As coisas tinham outro tamanho, né? As necessidades eram outras. Né? Então, isso está em encaminhamento. Só que a cidade está construída, os prédios estão prontos, os escritórios estão aí. Né? O que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Mas é isso, gente. Eu acho que todos nós, nesse momento, com maior ou menor intensidade, estamos reconsiderando essas 3 coisas. Né? Ainda que a gente não esteja nem refletindo e reconsiderando, a gente está mudando o nosso comportamento, né? Gradativamente. Vocês veem o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que vem acontecendo lá nos últimos 3 ou 4 anos. Nunca se fechou tanta loja de departamento e shopping center como está fechando. Aqui no Brasil começa isso. Hoje no Brasil nós temos 500 shopping centers, no máximo vão resistir 300 shopping centers. Né? Você pega os investimentos que as grandes organizações de varejo estão fazendo, né? O Carrefour, o Pão de Açúcar, o Walmart está indo embora agora. Né? A multiplicação dos mini mercados, não é? Trabalho, não é? Eu não sei como é que vocês estão organizando a empresa de vocês, o que vocês pretendem fazer com as empresas de vocês, mas a gente vai fazer uma reunião radical nesse final de ano aqui. E antigamente tinha uma moda nas empresas que era o orçamento base zero, né? Que a gente vai fazer a gente vai repensar o Magia Mundo Marketing base zero, de novo, né? Como se estivesse começando agora. Se estivesse começando agora, como é que a gente seria, né? Como é que a gente se organizaria? Que espaço a gente precisa? Aqui a gente tem, sei lá, 300 metros. Talvez com 100 a gente esteja bem. Todo mundo precisa vir todo dia trabalhar? Acho que não, né? Para trabalhar de sua casa vai ficar melhor, feliz, vai render muito mais. Enfim, é um momento da gente refletir e repensar sobre tudo isso, né? Eu acho que esse negócio está pipocando agora aqui de uma maneira mais forte. Finalmente chegou a hora da verdade com esses dois, né? A gente está encostando os dois na parede, não com a força que a gente deveria, não é? Porque a gente é muito dependente deles, não é? E a gente é muito irresponsável com as nossas coisas, então a gente faz uma série de concessões, né? A nossa ansiedade e o nosso desejo de ter acesso faz com que a gente se deixe cegar por uma série de imposições que nos são colocadas, né? E depois, do ponto de vista legal, a gente não teria condição de reclamar, mas a gente escancarou as nossas vidas para esses 2 players, né? E a gente sabe como. A gente não consegue caminhar ou não consegue fazer mais nada hoje, né? Eu acho que todos nós, em maior ou menor intensidade, sem esse senhor aqui, né? Se eu consigo ter a produção de conteúdo que eu tenho hoje, com a velocidade, na quantidade, com qualidade, eu devo a esse cara aqui. Não tem jeito. E uma outra coisa que ficou de forma dramaticamente irritante nesse primeiro semestre é a proliferação do sem noção nas nossas vidas, né? Essas ferramentas, essas plataformas todas deram acesso à possibilidade de pessoas que a gente conseguiria, sem ser mal educado,
caminhar pela vida evitando essas pessoas. Agora a gente tem uma dificuldade muito grande, porque elas invadem tudo, né? Elas se manifestam em tudo, né? Qualquer coisa que você faz, de repente entra um Zé Mané qualquer, dá um palpite, você fica puto da vida, mesmo que você queira correr atrás dele, você não consegue porque ele já foi embora, ele já está numa outra, porque ele fez aquilo absolutamente inconsciente e natural, né? E a gente tem essa draga que a gente está porque a gente foi governado por uma sem noção durante 5 anos e alguns meses, né? Nós nos afundamos por causa disso. Há 5 anos atrás, 6, 7 anos atrás, juntaram 2 sem noção, a Dilma e o Manteiga. E aí eles inventaram a nova matriz econômica. E qual era a mágica, né? Como é que a gente faz para o país voltar a crescer, para as pessoas terem acesso às coisas, né? Então eles reduziram artificialmente os juros e aumentaram artificialmente os prazos de pagamento. Então, durante 1 ou 2 anos, tudo passou a caber no bolso de muitas pessoas que não tinham acesso a nada. E com isso, a indústria automobilística parou e falou, em 2020 nós vamos estar fabricando 7 milhões de automóveis. Ela não vai fabricar 4 milhões. O mercado imobiliário, durante 2 ou 3 anos, vendeu alucinadamente. Tinha uma empresa que não fazia parte desse mercado, que se chama PDG, que é do pessoal do Banco Pactual. Essa empresa foi formada em 2 anos, ela era número 1. Hoje ela tem, sei lá quantas obras que estão paradas e recupera. É um monte, né? E o último ato dessa tragédia a gente assistiu na semana passada, porque isso que aconteceu com os automóveis aconteceu com os caminhões também. Se reduziu os juros, se aumentou o prazo, um monte de gente resolveu ser caminhoneiro, né? E aí vem a realidade, quando chega a realidade acontece o que aconteceu agora, né? De verdade, o maior componente dessa crise de caminhoneiro não é em relação à tarifa, é que não tem mercadoria para ser entregue, não tem trabalho. Tem uma oferta superdimensionada de transporte, né? Então tudo isso é muito importante para a gente voltar ao início desse nosso papo e lembrar que nós temos uma eleição agora, né? A gente não tem o direito de cometer um erro. E esse erro todo o que é, né? De um maluco que está preso, que se chama Lula, que ele queria voltar 4 anos depois. E dentre as pessoas que estavam próximas dele, que tinham algum mínimo de qualidade, ele não confiava em ninguém. Ele falou, vou pegar uma tonta que vai ficar 4 anos e depois de 4 anos vai devolver. Mas como ele era absolutamente sem noção, quando ele foi pedir de volta, ele falou, não vou devolver, eu quero me candidatar à reeleição. E deu no que deu, né? Nós estamos estamos tendo uma crise que a gente não precisaria ter na dimensão que a gente está tendo, né? E a última coisa é accountability, né? Que é a grande palavra daqui para frente, né? Voltando muito aí para o livro que o Volney finalmente vai lançar agora, que está prometendo há alguns anos, né? Um estudo profundo sobre as gerações brasileiras. Eu não sou dos últimos 100 anos. Você foi até quando, Volney? 1683. O Volney foi até 1600. São quantas gerações? 16 gerações, né? Então a nossa história é uma coisa fantástica. E tem essa geração de hoje, né? Nós estamos num momento que, independente da geração cronológica, definida pela data do teu nascimento, o que prevalece hoje fundamentalmente é a geração da atitude. A atitude que você tem em relação ao que está acontecendo. E você tem 2 alternativas, né? Mergulhar de cabeça, ou falar, não quero, vou mudar para o interior, vou pescar, passar o resto da minha vida pescando, ou vou mergulhar de cabeça, né? E tem algumas pessoas que vêm fazendo isso, né? A revista Fast Company fez uma matéria recentemente falando disso, né? Falando de accountability, né? Falando dos perennials, né? Que as pessoas que estão mergulhando de cabeça são os perennials, e tirou a fotografia, e na fotografia saíram esses 2 que de alguma maneira traduzem muito isso, né? E eu acho que a melhor definição de accountability quem deu foi a Cyndi Lauper, numa música que ela compôs lá atrás que chama True Colors, né? Onde ela diz, né, no finalzinho, né? But I see your true colors and that's why I love you. É isso aí. Ou seja, nós estamos num momento do mundo que a gente não pode... Mesmo que a gente tente esconder o que a gente pensa, acredita, e faz, a gente não vai conseguir mais, né? Então a gente tem que estar o tempo todo para ser uma pessoa absolutamente autêntica, nos revelar por inteiro, né? Porque se a gente não fizer isso, de alguma maneira as pessoas vão acabar tendo acesso a isso e vão saber. É isso.